No livro de Filipenses, capítulo 1. Carta Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 ao verso 26. Nós vamos ler essa porção da palavra, verso 12 ao verso 26. Que diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido de defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas com toda a ousadia, sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário... Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém. Amém. Querido, eu estava durante a semana passada, quando o pastor comentou comigo para mim estar ministrando a palavra, eu já estava lendo um pouco sobre as cartas de Paulo, estava lendo em Atos, as viagens de Paulo, algumas experiências da igreja primitiva ali, e no domingo passado, foi durante a escola dominical, estudando sobre a vida de alguns reis, o pastor contou sobre a biografia de alguns reis ali. E eu, olhando aquelas biografias, eu comecei a pensar, por que não falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo? Nós, como igreja, nós o temos como um grande referencial para a nossa vida. Tá? E Paulo, quem foi Paulo? Paulo foi um homem chamado por Deus, escolhido para pregar o evangelho, tá? Anunciar o evangelho aos gentios, ser transcendente da palavra do Senhor, além das fronteiras culturais e assim por diante, divisas em outros países. Paulo sabia do seu chamado, ele tinha convicção do seu chamado, mas Paulo também sabia das privações que poderia passar durante esse chamado. O que poderia estar acontecendo com a sua vida durante esse ministério de pregação da palavra. E nós vemos que durante a trajetória de Paulo,
Paulo, ele passa o quê? Por muitas privações, prisões, açoites. Nós vemos isto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Deixa eu ver. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele dá uma relação desses percalços que ele poderia passar no Evangelho. Capítulo 11, no verso 23. Tem 1 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Olha só o que ele fala nesta carta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou mais ainda, em trabalho, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios e em perigo entre gentios, e em perigos na cidade, e em perigos no deserto, em perigos no mar, e em perigo entre os falsos irmãos. Aí ele continua citando as privações que ele ia passar no Evangelho. Mas, mesmo assim, ele fala, em todas estas coisas eu me alegrarei. Em todas estas coisas eu serei feliz, porque estarei realizando o quê? O chamado que o Senhor tem para mim. E algumas epístolas, algumas cartas que Paulo escreveu, ele vai falar sobre a sua trajetória. Mas aqui, especialmente no livro, na carta aos Filipenses, Paulo, ele motiva, ele incentiva aqueles moradores daquela cidade, os seguidores ali, a não desistir do Evangelho, a não desistir, para que pudesse fortificar a sua vida no Senhor a cada dia mais. E nós vemos que nesse percurso que Paulo ele tinha, nessas privações, nada pôde o quê? Impedir o agir de Deus na vida dele. Não foi o quê? Não foi as prisões, não foi os açoites, não foi ele ser apedrejado, nenhum momento. E vemos aqui que nessa carta, a situação que Paulo se encontra era um momento de privação profunda. Ele estava o quê? Preso em Roma, vigiado 24 horas no calabouço ali, acorrentado. Tive vendo alguns relatos, fala que havia junto a Paulo acorrentado um soldado junto com ele 24 horas. E que ele não tinha momento nenhum livre ali para que pudesse dar um respiro qualquer. Então as privações, o sofrimento dele ali era algo, talvez, excomungal, mas o que diz a palavra? Que Paulo, ele continuava firme no Senhor. Quando nós olhamos para o chamado de Paulo, como eu falei no início, foi o quê? Era para pregar o Evangelho, para sair logo após a perseguição da igreja em Jerusalém, saíram, e depois vem Paulo, ia pregar aos gentios. E o seu alvo maior era chegar a Roma, pregar em Roma. Dificilmente, alguns daqueles soldados que estavam ali iriam ouvir a palavra por Paulo. Mas, naquela situação, eles puderam ouvir a palavra, puderam ali ver o testemunho que Paulo passava. Muito bem, olhando
diante disso aí, que nós vemos que circunstâncias, elas sobrevêm sobre as nossas vidas. A todo momento. Todo momento. Todo mundo passa por circunstâncias adversas, seja ela na saúde, seja ela financeiro, seja ela num casamento matrimonial, mas todos, como diz o pastor um dia numa mensagem, ele pregou, todos têm o seu dia mal na vida. Um dia vai chegar. Dificilmente, quase impossível, você viver uma vida toda e falar, olha, a minha vida foi a 1000 maravilhas. Dificilmente, isso é quase uma utopia. Por quê? O dia mau ele vai chegar na nossa vida. O dia mau ele vai bater as nossas portas e perguntar para você, e agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E a pergunta que fica para nós, como que nós estamos preparados para encarar esse dia mau? Como que nós, como cristãos, estamos preparados para encarar uma adversidade, um problema que vai além da situação humana, das forças humanas? Porque há situações na nossa vida que as coisas se tornam turbulosas. Muitas vezes nós olhamos para o horizonte, mas não conseguimos enxergar o que tem lá na frente. De tantas são as provações, de tantas são as lutas que muitas vezes nós estamos passando. As circunstâncias chegam naquele momento que nós não estávamos esperando para aquilo, mas ela chega. E aí é onde que, dependendo como está firmada a nossa fé, nós vamos perguntar, aonde Deus está? Aonde Deus está? É difícil, meu irmão, é fácil muitas vezes nós olharmos, talvez a gente olha a história de Paulo, a biografia de Paulo, e vê como se fosse um conto romântico, que tudo estava passando ali. E a gente vê, é normal falar assim, eu queria ser que nem Paulo, eu queria viver a vida que Paulo passou. E aí eu perguntaria, você queria mesmo? Você queria mesmo? Então nós temos que essas dificuldades ela vem. E como eu falei, quando ela chega e nós não conseguimos enxergar saída para ela, nós começamos 2 extremos. Ou nós se aproximamos de Deus com toda a fé, com toda a dedicação, entregamos a nossa vida em jejum, em oração, pedimos ajuda, corremos, e ali Deus ouve a nossa oração e vê o nosso socorro, e aleluia, glória a Deus. Mas aquela situação onde que muitas vezes a gente se retrai. Aonde que nós muitas vezes queremos nos esconder de um problema e achar que isso está tudo certo. Esconder de uma solução, de algo que é evidente na nossa vida e achar que está tudo bem, tudo muito bem. Chegamos na igreja, o pastor vem, nos cumprimenta, e aí como está? Está tudo bem? Tudo bem. Estou na fé. Mas muitas vezes não estamos na fé, estamos na fé. Mas nem sempre está tudo bem. Está tudo bem sim com Cristo. Mas muitas vezes nós precisamos de uma ajuda, de um apoio. A circunstância da vida, quando nós olhamos ela humanamente, nós não encontramos muita solução. O que eu aprendo aqui é algumas coisas com o apóstolo Paulo. Que o nosso olhar para a vida, o nosso olhar pelas adversidades contrárias da vida,
Nós temos que olhar ela com os olhos do Evangelho, com uma outra janela, enxergar além dos horizontes. Quando nós queremos enxergar humanamente, nós muitas vezes se decepcionamos com nós mesmos. Mas quando nós passamos a ter o olhar de Cristo, quando nós passamos a olhar pelo olhar o que a Bíblia ensina, nós vamos ver que nem toda privação ela é uma derrota, que nem todo sentimento representa o fim de uma história. Enquanto o ser humano, seu olhar ele é limitado. Enquanto o olhar humano tenta analisar o superficial e o momento, Deus está olhando no propósito final. Deus está olhando para um propósito final. Meu irmão, você chegou aqui nessa noite, passando, pastor, estou passando por lutas, estou passando por privacidade, estou passando por uma grande batalha na minha vida. Você pode ter certeza que Deus está olhando o algo maior para a sua vida. Deus tem algo maior do que a adversidade na sua vida. Enquanto nós estamos achando que é o fim, Deus está falando, olha, este é o começo de uma grande bênção que eu vou trazer para a sua casa. Esse é o início de uma grande vitória que eu vou estar dando para a sua vida. Esse é o momento que eu vou estar começando a trabalhar no seu coração, trazendo de volta a alegria que você perdeu. O Senhor pergunta, onde está a tua alegria? Onde que está o teu coração? E o Senhor fala, eu estou aqui para trazer de volta esta alegria. Meu irmão, lembra-se, Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem algo poderoso para realizar na sua vida. Nós não podemos deixar de crer nisso aí. Paulo, ele não nega a realidade. O que acontece? Um boato surge, um comentário começa a surgir na comunidade. Olha, Paulo está preso, está acorrentado, ele já foi sentenciado à morte ali. Quer dizer, todo o plano que Paulo tinha de pregar o evangelho olhando pelos olhos humanos estava abortado ali. Todo o plano que Paulo tinha ali não tinha mais solução, porque humanamente falando, ali já era bem dizer o fim. Mas quando nós olhamos pela ótica, nós vemos o quê? Que Deus trabalha nesses momentos. Quando nós olhamos e não achamos solução para os nossos problemas, quando nós olhamos e humanamente nós não sabemos, sabe que Deus está trabalhando para você. Há uma passagem no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, de Eliseu e o jovem. E o que acontece? Eles estavam numa batalha, e aquele jovem, o moço, ele olha, ele vê todo cercado por exércitos ali, ele entra em pânico e desespero, e chega ao profeta, olha, o que vai ser de nós, o que vai acontecer com nós, nós estamos cercados aqui por exército. E o que Eliseu faz ali? Uma coisa só, muito simples, irmãos. Eliseu, ele faz uma oração para aquele jovem. E a oração de Eliseu foi muito simples. Qual foi a oração de Eliseu? Senhor, abra os olhos desse jovem. Até então, aquele jovem estava enxergando com os olhos humanos. A partir daquele momento, aquele jovem começou a enxergar com os olhos espirituais. E o que ele começou a ver? Exércitos, miríades e miríades de anjos cercando aquele local. E nós vemos o quê? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Graças a Deus por isso. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Meu irmão, quantas e quantas situações que nós olhamos e falamos, olha, não dá mais, não é desse jeito. Tudo depende
da maneira que nós olhamos, da perspectiva que nós olhamos. Hoje está aqui o Odair, está com as câmeras filmando. Você que está nos assistindo ou aí pela internet, também você fique atento à perspectiva que tem, está ali do Odair, da minha presença aqui, falando com vocês. Mas se o Odair mudar um pouco a perspectiva daquilo ali, ele vai dar uma perspectiva geral da igreja, como que está a igreja. Não é bem assim? Muda, tudo depende da perspectiva. Uma certa aula, isso foi ano passado, em 2022, eu dando uma aula falando um pouco sobre imagens, está falando sobre Gestalt e ilusão ótica. Ilusão ótica. E quando nós falamos de ilusão ótica, você está olhando por uma coisa e você fala, não, isso aqui eu estou vendo isso aqui, ó, isso aqui é um violão. E de repente você vira e, não é um violão não, é uma pessoa que está ali. A ilusão ótica, ele tem essa capacidade de muitas vezes mudar a forma de como nós enxergamos as coisas. E trabalhando com alguns jovens ali, eu comecei a colocar algumas imagens e eles foram interagindo comigo. E tem uma imagem que até há pouco tempo ela correu aí na rede social, uma imagem que tinha um leão com um filhote na boca, ali matando o filhote. Não sei se alguém chegou a ver isso aí. E embaixo tinha um monte de comentário. Como pode uma mãe matar o filhote? Como pode uma mãe fazer tal atrocidade com seu próprio filho? E vários comentários ali. Mas dava um tempinho de alguns segundos, aparecia uma outra imagem. E o que era uma outra imagem? Era um leão, sim. Ele estava com o filhote na boca, sim. Só que o que acontece? Ele estava tirando o filhote de uma situação de perigo e levando para um lugar seguro. Ele pegava no dorso do filhote e tirava daquela situação de perigo. Ilusão ótica. Ilusão ótica. A primeira impressão que nós temos quando nós olhamos é que aquilo ali é algo terrível. E depois, quando você volta a olhar, e você vê que aquilo era uma ilusão ótica, vai ver que aquele leão, aquela leoa estava salvando o seu próprio filho. Meu irmão, aquilo que você hoje está vendo, que talvez seja uma grande adversidade na sua vida, isso pode ser o início de uma grande bênção que Deus tem preparado para você. Muitas vezes está vivendo uma visão. Quando nós olhamos para um problema, focamos somente naquele problema. Nós ficamos como os animais que colocam o tapa nele, né? Ali ele só olha para frente e não consegue enxergar mais nada. Dentro de um problema, é difícil quando nós estamos no olho do furacão, e nós estamos ali naquela turbulência, a gente enxergar as coisas. É difícil, mas pela graça, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, e olhando a luz do Evangelho, a luz de Cristo, nós enxergamos, ao invés de adversidade, nós podemos enxergar a oportunidade. Ao invés daquela adversidade que achamos que vai nos sufocar, ela possa ser uma oportunidade para a nossa vida. Quer dizer, Deus ele não se limita às nossas adversidades. Deus não vai deixar de operar um milagre na sua vida devido à adversidade, o problema que você está passando. Ele está além disso aí. O plano dele é muito maior do que isto, ó. Muito maior do que isto, ó. Quando nós voltamos lá na carta aos Filipenses, olha só, no versículo 12, quero ainda, irmãos, que saibam
que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Enquanto muitos ali estavam vendo aquilo como uma derrota, como o fim de tudo, Paulo fala, olha, com todas essas lutas, com todas essas privações que eu estou passando, mas tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe por que as lutas contribuem para o progresso do Evangelho? Versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabe que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos que em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar a palavra com mais coragem. Irmãos, nós somos edificados com muitos testemunhos, não é? Quantos testemunhos que nós ouvimos aqui o testemunho da Alessandra, da Clarinha. Eu falei que já iria citar, porque olha que eu vi o vídeo dessa menina rodando na rede social, lá, sabe, choca o nosso coração, ver, é uma explosão você ver, sabe, a gente não conseguimos entender de tantas coisas que sobrevêm sobre nós, tantas lutas, tantas dificuldades. O que leva, muitas vezes, a gente não entendemos que leva uma criança a passar por tudo isso aí, muitas vezes surge os questionamentos, não é? Muitas vezes surge, mas como? E aquela menininha falando ali da última sessão dela, e eu olhei, eu estava lendo, preparando a mensagem, eu falei, daqui a algum tempo essa menina vai estar na frente da igreja testemunhando o grande milagre que aconteceu na vida dela. A igreja vai ser edificada pelo testemunho dessa menina. Sabe, por trás de um testemunho edificador, existe uma luta, uma prisão, uma adversidade que afligiu alguém. Tá? Se alguém testemunhou hoje para a nossa edificação, é porque ela venceu uma adversidade e ela está testemunhando para os demais. A igreja está chamada para testemunhar. A igreja é chamada para proclamar o reino de Deus. E nós vamos proclamar o reino de Deus o quê? Através dos nossos testemunhos, através da nossa vida, através do nosso andar, do nosso falar, do nosso agir. Ô meu irmão, como nós não temos que provar para o mundo que nós somos alguma coisa, não. A palavra de Deus habita em nós, reflete em nós, e nós refletimos a imagem de Cristo. O mundo vai olhar para nós, e vai olhar em nós e falar, olha, ali está alguém que é diferente. Ali está uma pessoa que ela fala de uma maneira diferente, ela age de uma maneira diferente. Aonde que você estiver, você vai fazer a diferença. Isso é algo tremendo, é algo que muitas vezes, como o apóstolo Paulo mesmo fala, pregue a palavra, encha tempo a fora de tempo, se precisar, fale. Se precisar, fale. A nossa vida, os nossos testemunhos falam mais alto do que as nossas palavras. Então, nós devemos saber que isso aí. No versículo 13 ainda, Paulo ele afirma que suas prisões se tornaram conhecidas de todo o pretório. Significa que mesmo preso, ele estava evangelizando. Tá? O que vejo dentro disso aí, irmãos? Que as adversidades da vida, elas não paralisam o agir de Deus em nós. Que tempos difíceis não anula o propósito divino em nós. Muitas vezes achamos que os tempos difíceis vai anular o propósito de Deus. Mas o que nós aprendemos com a palavra, que os tempos difíceis, eles não vão eliminar os propósitos de Deus.
Como que foi citado já aqui no culto hoje, que aquilo que muitas vezes o mundo, o diabo, ele lança em nossa vida, que parece o que um impedimento na nossa caminhada. Deus nos coloca, talvez, na linha de pênalti ali. Tal. Aonde que o inimigo acha que ele está calando, ele está parando. Ó. Deus está colocando na linha de pênalti para que nós possamos marcar o gol. Tá? É isso que a palavra fala. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ó. Diz assim, texto muito conhecido, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Irmãos, se todas as coisas cooperam, todas as coisas boas e todas as coisas ruins, tudo vai cooperar para aquele que ama a Deus. O que acontece com a gente é que muitas vezes nós queremos esperar um cenário ideal. Paulo estava numa prisão, acorrentado, vigiado 24 horas ali, não tinha cenário, não tinha nada, e assim mesmo Paulo testemunhou a palavra. O cenário ideal, muitas vezes, é uma utopia. Muitas vezes o jovem fala, vou esperar um cenário ideal para que eu possa casar. Para mim casar, eu vou ter que preparar para uma festa de casamento. Eu vou ter que guardar dinheiro, vou comprar uma casa. Vou viajar depois, eu tenho que ter dinheiro para viajar. E assim por diante, vai começando a arrumar um cenário ideal para que ele possa casar. É claro, não vai sair também fazendo as coisas descabeçadamente de qualquer jeito, né? Tudo existe um planejamento também. Mas o cenário ideal, ele não existe para isso aí. E o jovem que muitas vezes espera esse cenário ideal, ele vai morrer solteiro. Ele vai morrer solteiro. Porque não vai acontecer. O cenário ideal não vai acontecer. Não vai, jamais vai acontecer. Tá? Então, como aqui eu falei da questão do jovem, do casamento, ó, mas também existe outras áreas que você, queremos esperar, vou esperar o momento certo, o momento ideal, vou deixar que tudo corra tudo certinho, vai acontecer tudo certinho. Não vai acontecer tudo certinho, meu irmão. Aprenda isso na vida. Aprenda isso na vida. Não vai acontecer tudo certinho. Eu vou estar na igreja, porque minha vida vai ser uma bênção. Olha, vou estar caminhando para o céu, não vou ter mais luta. Meu irmão, você está enganado, você vai ter luta. Aí que você vai ter mais lutas ainda. Aí que você vai encontrar mais dificuldade ainda. Sabe? Porque Jesus fala que nesse mundo tereis aflição. Mas as aflições não interrompem o propósito de Deus na nossa vida. Nós podemos ter luta, adversidade, mas a adversidade não interrompe o propósito de Deus na nossa vida. No versículo 14, já estou caminhando para o fim, no verso 14, Paulo ele ensina a não permitir conversas negativas domine o coração. Chega notícia ruim na sua casa, irmão? Não chega. Chega notícia ruim na sua casa? Irmãos, é algo que a gente não dá para entender, tem hora. Sabe, tem dia que eu chego na escola, eu e a Déia, nós chegamos e nós ficamos lá, mas não demora muito. Já chega alguém, olha, você viu o que aconteceu? Olha, mas só notícia ruim. Meu irmão, parece que existe um periquito verde que sai falando ali, sabe, as notícias ruins.
E notícias ruins, elas só servem para muitas vezes te jogar para baixo. Tá? Fuja de notícias ruins. Se afaste de pessoas, irmão, que só traz má notícia para você. Se afaste de pessoas que muitas vezes é pessimista, que não consegue enxergar além da ótica humana, não consegue enxergar pelos olhos do Evangelho, não consegue enxergar as bênçãos de Deus. Quando as notícias ruins chegam, Paulo ele teve algo que eu achei até legal aqui, né? Quando ele começa a saber que, olha ali, ele na prisão, no calabouço lá, e as notícias ruins chegavam para Paulo lá. Tá? E ele fica sabendo disso aí, ele, no final do versículo, ele fala, o que importa isso? Que o evangelho seja pregado. Que o evangelho seja pregado. Mas aqueles que pregam o evangelho por interesse próprio, vai ter as consequências mais tarde. E os que pregam o evangelho por amor, vai também ter os frutos mais tarde. Tá? Então, mas que o evangelho seja pregado. Que Deus, ele transforma, meu irmão, as nossas adversidades em oportunidade. Mesmo mediante uma luta, mesmo mediante uma enfermidade, mesmo diante de um problema, mas nós conseguimos enxergar a oportunidade. Há um versículo, eu acho um dos versículos mais lindos do Velho Testamento. A vida de um homem que ele perdeu tudo. Perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde. Mas o que Jó fala? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu só sei de uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E o que acontece com a vida de Jó? Deus o restituiu ele em dobro. Olha só como que Deus vai trabalhando. Olha só como Deus vai trabalhando na vida das pessoas, no meio do seu problema. Meu querido, você chegou aqui nessa noite, passando por adversidade. Eu quero trazer uma palavra profética para você, para a sua vida hoje, que você vai sair daqui nessa noite, vendo uma oportunidade para você. Porque Deus vai estar abrindo seus olhos, aonde que você só está vendo problemas, lutas, dificuldade. Deus vai estar abrindo seus olhos para que você possa enxergar o poder de Deus na sua vida. Você possa enxergar a unção do Espírito Santo na sua vida. E você vai sair daqui glorificando a Deus e sabendo que o meu Redentor vive, que Ele vive e que Ele voltará a buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somente para concluir aqui no que eu falei, que as lutas, elas vêm, mas Deus tem um propósito maior. Que existe algo maior do que as nossas dores individuais, que é o avanço do reino de Deus, e que é possível celebrar, mesmo em meio às lágrimas. Deus é fiel, meu irmão. Você crê nisto? Você crê? Você crê? Fique em pé, vamos estar orando. Vamos estar orando. Deus tem um milagre para estar operando na sua vida. Deus tem algo para estar fazendo na sua casa, na sua família. Tá? Quebranta o seu coração, abra o seu coração. Creia que existe algo maior. Deus tem algo maior. Não é somente isto. Não é somente isso que você está enxergando hoje, não. Deus tem algo maior. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. E em nome de Jesus, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor esteja tocando, ó Pai, em cada vida que chegou aqui nessa noite. Que o Senhor esteja, meu Pai, transformando almas, ó Pai. Abrindo a mente, Senhor, para que nós possamos enxergar que o Senhor reina em nossa vida. Não permita, Senhor, que essa diversidade, que as lutas, que os problemas venha, Senhor, sufocar os teus planos, os teus propósitos, ó Pai. Mas que nós possamos ver em Ti, ó Deus, aquele que abre portas, o Senhor que derrama chuvas de bênção, meu Pai, a
tempo e fora de tempo. Senhor, muitas vezes nós achamos que não é o tempo, mas o Senhor está falando, hoje é o tempo, agora é o tempo, eu estou derramando agora das minhas bênçãos sobre a tua vida, por isso, receba em nome de Jesus, e seja abençoado na unção do Espírito Santo, amém, amém, graças a Deus.